Fala turma, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar o nosso tópico de equilíbrio químico. E a gente vai entrar num tema que a gente define como deslocamento de equilíbrio químico. Então vamos lá. Bom, vamos lembrar da nossa balança de pratos, que foi tema do nosso estudo do início de equilíbrio químico. Bom, a gente vai avaliar essa reação química, esse primeiro momento aqui, como sendo uma reação química em equilíbrio. Então, essa reação química em equilíbrio, ela tem três reagentes e um produto, ok? Então, esse daqui foi o equilíbrio químico atingido da reação. Bom, no entanto, a gente pode perturbar esse equilíbrio químico. Como que a gente pode perturbar esse equilíbrio químico? A gente pode adicionar ou tirar, essas bolinhas daqui, tanto dos reagentes, que é do lado esquerdo, quanto dos produtos, que é do lado direito. Bom, então vamos pensar numa primeira perturbação quando a gente adiciona reagentes nessa reação. O que vai acontecer? A gente vai a gente vai perturbar esse equilíbrio químico. Então, vai ficar mais baixo o lado esquerdo do que o lado direito. Mas o equilíbrio químico dessa reação é exatamente a posição dessa figura aqui, ó, do lado esquerdo. Então, a reação aqui do lado direito, ela não está no equilíbrio químico. O que vai precisar acontecer? A gente vai precisar deslocar esse equilíbrio químico. Como que a gente faz esse deslocamento? A gente faz com que esses reagentes se tornem produtos da reação. Então a gente faz com que esses reagentes entrem em contato e virem produto dessa reação química. Quando isso acontece, o que vai acontecer com os pratos da balança? Eles vão se reajustar para então voltar ao equilíbrio químico anterior. Então a gente pode avaliar aqui a imagem do lado esquerdo, que a gente tinha nosso primeiro equilíbrio formado, e o lado direito agora a gente tem o equilíbrio químico restabelecido. Vocês podem perceber que a quantidade de bolinhas do lado esquerdo e do lado direito é diferente nas duas imagens. No entanto, a posição dos pratos é exatamente a mesma. Então significa que essas duas reações químicas elas estão em equilíbrio químico, ok? Isso acontece porque a constante de equilíbrio é a mesma para as duas situações, ok? Então a constante de equilíbrio da primeira imagem é igual à constante de equilíbrio da segunda imagem. Isso é conhecido como princípio de Le Chatelier. Le Chatelier foi um cientista que estudou equilíbrios químicos e ele escreveu um enunciado que diz o seguinte: quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação qualquer, o que pode ser uma perturbação qualquer? Pode ser colocar reagentes, colocar produtos, ou até mesmo tirar reagentes, tirar produtos, influenciar, mexer na temperatura dessa reação química, ou até mesmo na pressão, ok? Então, quando a gente faz uma perturbação qualquer desse sistema, quando a gente perturba esse sistema, o que vai acontecer? Vai ocorrer um deslocamento, e esse deslocamento ele é espontâneo, ok? Em que sentido? No sentido que tende a anular a perturbação. Então, como a gente tinha visto antes, lá naquele primeiro slide, a gente tinha aqui um primeiro sistema formado e a gente perturbou, adicionando então bolinhas do lado esquerdo. Então, para onde que o equilíbrio vai ser deslocado? Vai ser deslocado para o lado direito da reação, porque a gente perturbou aqui, ó, o lado esquerdo. Então, essa perturbação, esse deslocamento, ele é espontâneo, no sentido a tender a anular aquela perturbação, ok? E ele vai se ajustar novamente ao equilíbrio que tinha sido gerado anteriormente.
Quais são esses fatores que a gente vai estudar? A concentração, tanto de reagentes quanto de produtos, a pressão do sistema, a gente pode aumentar ou diminuir a pressão do sistema. Lembrando que a pressão a gente vai sempre avaliar em sistemas gasosos, né? E a gente vai avaliar também a temperatura. Lembrando que a temperatura ela influencia na constante de equilíbrio. Então, em diferentes temperaturas a gente tem diferentes constantes de equilíbrio. No entanto, quando a gente mexe apenas na concentração da reação ou na pressão da reação, a gente não altera a constante de equilíbrio, ok? Bom, então vamos para o primeiro tema, que é a concentração. Se em uma reação em equilíbrio, com temperatura constante, por que a gente tem que dizer que a temperatura é constante? Porque com a temperatura constante a gente vai manter constante também, vai ficar o mesmo valor para a constante de equilíbrio. Se aumentarmos a concentração de um ou de todos os reagentes, a reação será deslocada no sentido direto, pois, para entrar em um novo equilíbrio, o sistema terá de gerar mais produtos. Então, é exatamente a primeira situação. Quando a gente coloca mais reagente dentro de uma reação química, ela vai tender a gerar mais produtos para que possa voltar ao equilíbrio químico. E o contrário também ocorre. Se a gente aumentar a concentração dos produtos, esses produtos vão se chocar e vão gerar mais reagentes para poder voltar ao equilíbrio químico. Ok? Bom, então a gente tem aqui um exemplo justamente do efeito da concentração e como que esse efeito pode ser observado na concentração dos reagentes. Bom, aqui a gente tem, então, carbono sólido reagindo com dióxido de carbono gasoso, gerando 2 monóxidos de carbono. Ok? Então, nesse primeiro momento aqui, ó, a gente tem o equilíbrio formado após um determinado tempo de reação. Então, a gente botou os reagentes lá e depois de um determinado tempo tinha essa quantidade de dióxido de carbono e de monóxido de carbono. E foi adicionado aqui, ó, o que? O CO2, que ele é o que? Reagente. Então, o que vai acontecer? Qual que é a tendência? Quando eu adiciono o dióxido de carbono nessa reação, eu estou perturbando o lado esquerdo, o lado dos reagentes. E o que vai acontecer? A gente vai ter a tendência do deslocamento para o lado dos produtos da reação. Então a gente pode observar exatamente isso nessa posição. Que a gente tem o quê? A gente tem uma adição de dióxido de carbono, né? Nesse ponto aqui, a gente vai ter a adição de dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono vai reagir, então vai ter uma redução da concentração dele, porque ele vai se tornar produto, e a quantidade de CO2, né, de CO, de monóxido de carbono, vai aumentar até voltar a atingir o equilíbrio químico. Então, a partir de um determinado tempo, o equilíbrio químico vai ser restaurado nesse sistema, ok? Um detalhe muito importante, gente, ó, que eu já tinha orientado vocês. O valor da constante não é alterado, ok? Então significa que o quê? Que a proporção entre os reagentes e produto no primeiro equilíbrio e no segundo equilíbrio se mantém constante, ok? Por quê? Porque a temperatura desse sistema não foi alterado, porque a constante de equilíbrio é alterado a partir da temperatura, ok?
Bom, vamos ver mais um exemplo aqui de efeito da concentração. A gente tem uma reação bem característica de deslocamento de equilíbrio quando a gente fala de reações ácida e reações básicas, ok? Então a gente tem um primeiro reagente que ele tem uma coloração amarela. A gente pode ver aqui na imagem. Ó. Esse reagente, quando ele entra em contato com H+, que a gente diz que é um ácido, ele reage formando esse outro componente aqui, que é laranja, ok? E água. Então, o reagente é amarelo e o produto é laranja. Como que a gente pode adicionar esses íons H+ aqui? Limão. Limão, ele tradicionalmente a gente conhece ele como uma substância ácida, né? Então, quando a gente espreme limão dentro dessa reação, a gente vai adicionar nessa reação os íons H+, que vão reagir com o nosso reagente amarelo e vão se tornar o nosso reagente laranja, né? Então a gente está tendo um deslocamento aqui do equilíbrio para o lado direito quando a gente adiciona o limão nessa reação química, ok? E a gente pode fazer essa reação química voltar também para a coloração amarelo. Como que a gente faz isso? A gente pode adicionar o que a gente chama de base. A base, o que ela vai fazer nessa reação? Ela vai consumir os íons H+, ok? Então a gente vai ter um consumo aqui, ó, dos íons H+. Então, o que eu estou fazendo nessa perturbação? Eu estou retirando esse cara aqui, que é o H+. Quando eu diminuo a quantidade dos reagentes, o que vai precisar acontecer? O reagente laranja ele vai se decompor e vai se tornar o reagente amarelo. Então, quando a gente retira reagentes, a gente desloca para esse lado dos reagentes, ok? Então, eu estou diminuindo a concentração dos reagentes e estou deslocando o equilíbrio para esse lado dos reagentes, ok? No caso de cima, né, a gente estava adicionando reagente e estava deslocando o equilíbrio para os produtos. Agora, a gente está retirando reagente e deslocando o equilíbrio para o lado dos reagentes, ok? Isso também vale para os produtos. Se eu adiciono produtos, eu desloco para o lado dos reagentes. Se eu retiro produtos, eu desloco para o lado dos produtos. Ok? Bom, vamos agora passar para a temperatura. Como que a temperatura influencia no equilíbrio químico? O aumento da temperatura, o equilíbrio desloca no sentido das reações endotérmicas. Então, endo significa o quê? Para dentro, né? Então, são reações que o calor ele vai para dentro da reação química, ok? Significa que a reação absorve calor. Então, se eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio para o sentido das reações endotérmicas. Quando eu diminuo a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido das reações exotérmicas, ok? Vamos ver isso um pouquinho mais a fundo. Bom, a gente tem esse gráfico aqui de uma reação genérica, né? A nossa reação genérica, ela pode ser escrita como assim: A2 mais B2 em equilíbrio com AB mais AC.
ou 2AB, conforme a gente queira, ok? O que a gente pode observar aqui? Que essa reação ela é uma reação do tipo endotérmica ou exotérmica. Como os produtos estão acima dos reagentes, a gente pode caracterizar como uma reação do tipo endotérmica. Isso significa que o ΔH é maior do que zero, ok? Então, o que significa? Se a gente pensar que o calor ele pode ser ou reagente ou produto de uma reação química, a gente pode escrever da seguinte forma. Quando as reações são endotérmicas, o calor ele é reagente, ok? Então, a gente vai escrever assim, ó, calor mais A2 mais B2 em equilíbrio com 2AB. Bom, então, como que a gente vai interpretar? Se eu aumentar a temperatura, né? Se eu, primeiro caso, aumento da temperatura. O que significa? Que eu vou deslocar o equilíbrio no sentido dos reagentes. Ok? Se no segundo caso eu diminuir redução da temperatura. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar deslocando o equilíbrio no sentido dos reagentes. Por quê? Porque eu interpreto o calor como sendo, nessa reação aqui, como sendo um reagente. Então, se eu adiciono calor, significa que eu estou adicionando reagente. Então, eu vou estar deslocando, né? Aumento da temperatura, eu desloco para o lado de cá. Se eu diminuo a temperatura, eu desloco o equilíbrio para o lado de cá, ok? Então, o calor, a gente vai a temperatura, o calor a gente vai interpretar ou como um reagente ou como um produto. Quando as reações forem endotérmicas, o calor ele é reagente. Quando as reações forem exotérmicas, o calor é produto dessa reação, ok? Então vamos ver um exemplo aqui. Bom, o que a gente pode observar? Ó? O ΔH nessa reação ele é menor do que zero. Então ela é uma reação do tipo exotérmica. E se ela é uma reação do tipo exotérmica, a gente vai botar aqui, ó, calor como produto. Então vamos reescrever a nossa reação química e adicionar o calor. Então, N2 gasoso mais 3H2 gasoso em equilíbrio com 2NH3 gasoso mais calor. Ok? Então a gente tem o calor aqui como sendo nosso produto da reação química. Então, se eu aumentar a temperatura, significa que eu estou adicionando calor, né? Eu estou adicionando calor. Isso que representa o aumento da temperatura. Então, eu vou deslocar o equilíbrio químico no sentido de quem?
dos reagentes. Então, se eu estou adicionando calor, eu estou aumentando a quantidade de N2 e aumentando a quantidade de H2, consequentemente diminuindo a quantidade de NH3. O que vai acontecer com a minha constante de equilíbrio em função da temperatura? Eu vou estar diminuindo essa constante. Por quê? Porque o denominador ele está sendo maior nessa situação. Então, a gente tem uma redução. Então, o que a gente pode observar? Em reações exotérmicas, quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai observar, consequentemente, uma redução na constante de equilíbrio, ok? E se eu tiver uma redução na temperatura, eu vou ter, então, um aumento da constante de equilíbrio para as reações do tipo exotérmicas, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Se a gente tiver uma reação do tipo endotérmica, né? Do tipo endotérmica. Então, o que a gente pode interpretar aqui? Calor como reagente. Perfeito? Então, a gente pode colocar aqui. Primeiro, vamos começar lá com calor mais N2 gasoso mais O2 gasoso em equilíbrio com 2NO gasoso. O que a gente pode observar aqui agora? Quando eu adiciono calor, quando eu aumento a temperatura que eu adiciono calor, eu desloco o equilíbrio para o lado dos produtos. Então, eu vou aumentar a quantidade de NO e reduzir a quantidade de N2 e de O2 dessa reação. Consequentemente, o que eu vou observar? Um aumento da constante de equilíbrio, ok? Então, a gente pode observar aqui nas reações do tipo endotérmicas, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a constante de equilíbrio, porque eu aumento a quantidade dos produtos dessa reação, ok? Bom, o último parâmetro que a gente vai observar no deslocamento de equilíbrio é a pressão, certo? A pressão a gente sempre vai interpretar em reações do tipo gasosa, em equilíbrios de reações gasosas, ok? Sem alterarmos a temperatura. Por quê? Porque se a gente mexe na temperatura, a gente mexe no equilíbrio químico junto, ok? Então, se aumentarmos a pressão de uma reação gasosa em equilíbrio sem alterar a temperatura, ocorrerá uma contração do volume. Portanto, o equilíbrio se deslocará no sentido de menor volume, ou seja, que possui menos quantidade de matéria em mol. Já, se diminuirmos a pressão, o volume dos gases se expandirá, deslocando o equilíbrio no sentido das reações com maior volume, maior número de mol. Ok? Como que a gente pode interpretar isso? Bom, se a gente tem uma primeira situação aqui, ó, onde a gente tem um volume definido, a gente pode, então, aumentar a pressão. Como que a gente aumenta a pressão? A gente adiciona pesos aqui em cima, ó. Então, se eu adiciono pesos aqui em cima, o que vai acontecer com esse cilindro aqui? Ele vai começar a descer e vai ter, então, uma redução do volume desse recipiente, ok? Então, quando eu diminuo o volume do recipiente, naturalmente aumento a pressão, a gente vai ter um deslocamento para o lado da menor quantidade de volumes. Então, observando aqui, quando não tem número nenhum de balanceamento, é o número 1. Então, quantos volumes a gente tem aqui do lado dos reagentes? A gente tem 4 volumes. Um volume de nitrogênio e 3 volumes de hidrogênio.
Quantos volumes a gente tem do lado dos produtos? A gente tem 2 volumes de amônia, de NH3. Então, se eu aumentar a pressão, aumento da pressão, redução do volume. Eu desloco esse equilíbrio para o lado do menor volume, que é o lado dos reagentes, ok? E se eu tiver, então, uma redução da pressão, eu teria no sentido contrário o deslocamento do equilíbrio, ok? Bom, só para a gente deixar bem claro, para não confundir, quando a gente falou de velocidade, de cinética química, a gente tinha os catalisadores, né? O que os catalisadores faziam? Eles aumentavam a velocidade das reações químicas, ok? Mas os catalisadores, eles não influenciam o equilíbrio químico, ok? Os catalisadores, eles servem apenas para aumentar a velocidade das reações, eles não influenciam no equilíbrio químico. Então, não confundam, né, o efeito do catalisador lá da cinética com o efeito do catalisador aqui no equilíbrio químico. Bom, então se a gente observar aqui uma reação genérica e fizer algumas operações dentro dessa reação, ok? Então o que a gente pode observar aqui, ó? Que, primeira coisa, o ΔH dessa reação ele é negativo, então significa que é uma reação do tipo exotérmica. Ok? Então o calor vai estar onde? Vai estar aqui, né? Como um produto, mais calor. Ok? Bom, então vamos fazer as operações lá. Se a gente tem a adição de um reagente, a gente está adicionando do lado esquerdo. Para onde que vai deslocar o equilíbrio? Para o lado direito, para o lado dos produtos. Ok? Se eu tenho a adição de um produto, então a adição do produto está do lado direito, a gente desloca o equilíbrio para o lado esquerdo, para o lado dos reagentes. Se eu tiver então agora uma outra situação onde eu retiro reagente, então eu estou diminuindo a quantidade de reagentes do lado esquerdo, eu desloco o equilíbrio para esse lado esquerdo, ok? Se eu retiro produtos, eu desloco o equilíbrio para o lado dos produtos. Se eu aumento a pressão, como que a gente vai ter que observar? Né? A quantidade de volumes. Quantos volumes eu tenho aqui como reagente? 4 volumes. Quantos volumes de produtos? 2 volumes. Se eu aumento a pressão, eu desloco para o lado do menor volume, que é o lado dos produtos. Se eu fizer uma redução da pressão, eu desloco o equilíbrio para o lado dos reagentes, que é onde tem o maior volume. Se eu aumentar a temperatura, se eu aumento a temperatura, eu adiciono calor. Como o calor está aqui do lado dos produtos, então eu desloco o equilíbrio para o lado esquerdo, para o lado dos reagentes. Se eu diminuir a temperatura, diminuir temperatura significa retirar calor. Então eu estou retirando o produto, então eu vou deslocar o equilíbrio para o lado dos produtos. E o catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Lembrem que o catalisador ele não influencia o equilíbrio químico, ok? Então, isso daqui é um resumo, né? A interpretação desse exercício é um resumo da lei de Le Chatelier do deslocamento do equilíbrio químico. Para reforçar o aprendizado, eu quero que vocês finalizem o estudo daquele capítulo do livro que tem lá no SIGA, ok? Para a parte de deslocamento de equilíbrio e resolvam 5 exercícios básicos e 2 exercícios complementares das páginas 234 a 238. Lembrem, 5 exercícios desde que não estejam resolvidos, porque dentro do capítulo do livro nós temos exercícios resolvidos, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima videoaula.